Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Alcântara, eu sou advogada e hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Com Direito e Café. E eu estou aqui com a advogada Priscila Duarte e o Pedro Estigarriba. Gente, só para que vocês saibam, eu me formei em Direito, curso rápido, intensivo, rapidinho ali, tá? Gente, vamos começar mais um podcast. Esse podcast agora da área jurídica. E, gente, eu tô sobrando aqui, vocês sabem, né? Que eu tô aqui, enfim, né? Mas vou passar aqui para Mariana. E a Mariana, obviamente, com muito mais carisma do que eu, né? Vai conseguir apresentar aqui a Priscila e vamos começar com o podcast. Em algum momento eu vou sair porque acabei de falar que eu estou sobrando. Priscila, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Com Direito e Café. E se apresenta, fala seu nome, sua área de atuação. Meu nome é Priscila Duarte. Eu atuo há 12 anos já na área do direito, especificamente na área civil, né? Mas na área civil, direito imobiliário, consumidor, sucessões. Estamos aí. E você atua há 12 anos na parte civil, né? Sim. E você tem atuado atualmente mais em que parte? Na área do direito imobiliário. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que faz um advogado imobiliário. Direito imobiliário, ele é bem amplo, né? Ele faz toda a legalização de imóveis, que a gente diz que o Brasil ele não tem essa cultura em pequenas cidades, né? Na verdade, grandes centros a gente até melhorou um pouco isso, mas hoje nas pequenas cidades não tem, então. A gente vê muito contrato de gaveta ainda. Não tem muito essa parte de legalização, escrituração, tudo bonito, né? Como a gente gosta de ter. Então, assim, a parte de direito imobiliário onde a gente mais atua, talvez seja nessa área de uso capião, principalmente hoje, porque a gente, né, com o avanço mesmo de tecnologia, de tudo que vem, né? A gente, até mesmo de educação da população, de conhecimento. Entende-se hoje, a gente aprendeu que precisa legalizar, né? Sim. Precisa legalizar. E você, essa área de imobiliário, a gente consegue ter uma atuação bastante no extrajudicial, né? Sim. E aí, assim, a intenção aqui do podcast, a gente até demorou para escolher o nome, né? Porque eu queria que fosse uma coisa que abraçasse tanto o advogado quanto o público em geral. Então, eu queria te pedir para você dizer um pouquinho pra gente, assim, a importância de você ter um imóvel legalizado. Porque, assim, atendi até a semana passada uma cliente que me procurou para saber se ela podia comprar um imóvel e era uma compra, assim, de boca, sabe? E aí, ela me passou todas as informações e sem ela precisar me mandar documento nenhum, eu pude falar para ela, não compra. Sim. Porque, às vezes, por trás, né, da boa intenção da venda de um imóvel, existem muitas coisas. E aí, eu queria que você falasse, assim, de uma forma simples, sobre a importância de você buscar um advogado antes de adquirir um imóvel. Porque existem muitas camadas, né? Sim. E às vezes muitas pessoas mal intencionadas que não querem fazer uma boa negociação, simplesmente querem passar, né, o imóvel sem... Às vezes uma pessoa idosa, já atendi um cliente também que tinha comprado um imóvel de um senhor muito idoso, e aí no contrato ele tinha colocado várias coisas assim que praticamente deixavam o imóvel pro filho dele. E a pessoa já tinha comprado, já tinha pagado por aquele imóvel. Então, às vezes, as pessoas deixam para contratar o advogado depois para resolver o problema, para pagar o incêndio, né? O incêndio já está lá. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância. A cultura do brasileiro, ele é muito nesse sentido, né? De apagar incêndio. E eu não digo só na nossa área. A gente só procura o médico quando já está doente, não quando tem a prevenção. Exatamente. E aí...
eu acho que a gente deveria aprender que O mecânico, né? A gente só procura o mecânico quando o carro dá ruim. A prevenção, manutenção não existe, né? Do problema. E no direito imobiliário existe muito essa questão, né? A gente pode prevenir muitas coisas futuras, como você acabou de se daí agora, né? Que é a questão de comprar um imóvel que já não é do dono. De fato, porque quem não registra não é dono. Uhum. Quem não legaliza não é dono daquele imóvel. E aí você vai comprar de uma pessoa que talvez tenha a posse, né? Que existe uma diferença entre posse e propriedade. Às vezes a pessoa tem a posse por anos, mas ele não é o proprietário do imóvel. E aí é onde a gente tem que discutir a questão do uso capião, né? Se ele tem direito ao uso capião ou não. E se ele pode realmente vender aquele imóvel, porque não sendo o proprietário, ele pode vender ou não, de repente ele não pode, de repente ele ali tá de má fé, invadiu aquele imóvel e tá passando, e aí você vai comprar e vai arrumar um problema gigantesco. Eu já tive casos de uma imobiliária pegar uma procuração, falsificar uma procuração e vender um loteamento. Meu Deus do céu. Então assim, a gente às vezes acha que tá fazendo um bom negócio, e aí de fato não tá. Você vai perder um dinheiro, né? Porque não é uma aquisição barata. Você vai comprar um imóvel, o imóvel é uma questão bem, né, valores agregados ali bem altos. E aí você vai colocar um valor que, de repente, é uma economia de vida e não vai ter uma boa compra. Não vai ser um bom negócio. Você acha que, assim, qual é o melhor momento para que o advogado entre em ação? Eu tenho... quero comprar um imóvel. E aí eu assino o contrato ou eu procuro um advogado, levo ele comigo para conhecer o imóvel, mostro para ele primeiro o contrato. Como é que você acha que deve ser a prevenção, essa prevenção mesmo, né? Nesse caso, o advogado eu acho que tem que entrar desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, né? Porque o corretor, eu costumo brincar, né? Que cada um no seu quadrado. Exatamente. O corretor, ele vende, mas ele não sabe legalização. Não sabe legalizar. Alguns se especializam, outros... Mas, de forma geral, o corretor ele não tem obrigação de saber a legalização daquilo ali, a procedência, como que veio, se tem, de repente, uma hipoteca, uma penhora, qualquer questão que possa impedir aquele imóvel de ser vendido. Então, o corretor ele não tem essa obrigação. E quem pode prevenir isso, de fato, é um advogado especialista, né, em direito imobiliário. Então, desde a primeira negociação do imóvel, tem que ser consultado um advogado. E você acha... aquele barato que sai caro. Que sai caro, com certeza. E você acha que tem muito isso, assim, pessoas que tentam vender, com a sua experiência também, né? Os clientes que você já teve. Tem muita gente que tenta vender imóveis fruto de uso capião, sem estar legalizado. Antigamente a gente chamava de... Quando os parentes vão assumindo, né, aquele terreno, e aí ninguém legaliza nada. Nada. Não tem inventário, não tem nada, e aí no final querem vender o imóvel, né, sem ter legalizado nada. E assim, fruto de imóvel penhorado. Tem muito no mercado? Muito. Às vezes até mesmo por ignorância. Porque vem... Nem sempre é maldade. Nem sempre é maldade, às vezes por ignorância. Como acabou de citar, vem um histórico familiar. Vai herdando aquilo, vai passando por pessoas mesmo da família. E, de repente, seu avô tinha uma dívida que agora que vai aparecer, né? Então, assim, e aqui acabou sendo penhorado aquele imóvel. E aí a situação... Aí, se eu comprei, se eu paguei, já era. Exato. Não importa se eu paguei, eu vou ter que devolver o imóvel. Sim. Porque a morosidade do processo hoje, por exemplo, trabalhista é gigantesco, né, gente? Sim. E é uma questão que pode vir a penhorar o imóvel. A penhorar um imóvel para pagar dívida trabalhista, entre outras, né? É só uma situação que a gente... Sim. E quando a gente tem um imóvel assim, que vem de gerações, primeiro a gente precisa legalizar o inventário, né? Sim. Para depois a gente conseguir legalizar o imóvel, não é isso? Correto. E aí eu queria te perguntar também, como que você atua? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência do judicial e o extrajudicial, que a gente estava até conversando antes de começar.
Que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades que a gente tem para atuar no judiciário e as vantagens que a gente tem do extrajudicial. Porque às vezes a pessoa procura o advogado já naquela ânsia de querer fazer o judicial, né? Sim, sim. Sem saber que existe um processo vantajoso de forma extrajudicial. E aí eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre as vantagens mesmo, porque às vezes a gente não tem noção do quanto eu mesmo antes de atuar em certas demandas não tinha noção do quanto que a gente consegue agilizar a vida nossa e do cliente Pelo de formas... extrajudicial. Isso. Mas acredito, né, pela experiência, a gente também ainda tá se adaptando ao extrajudicial. Exatamente. Porque é muito novo É muito ainda. novo. É tão novo que existe tabeliões que não querem fazer, por exemplo, o uso capião, o extrajudicial. Eles se amarram, porque é uma questão que você tá dando uma propriedade. Uhum. Eles ficam com medo, né? Eles de fazer besteira. Sim! Porque existe... A gente sabe, né, que os bons pagam pelos ruins. A gente sabe que existe a questão de algumas fraudes, né, e tudo mais. E eles também, para se precaver, acabam tendo essa dificuldade, né, esse medo de assumir essa responsabilidade. Porque é grande pro tabelião, né? Muitas vezes eles jogam pro judicial, né? A gente sabe que existe essa possibilidade também. Então, assim, mas o extrajudicial, ele veio para somar muito, facilitar muito a vida, tanto do advogado quanto do cliente. A gente faz um inventário sem brigas e tudo bonitinho em 4 meses, 6 meses. Enquanto que a gente estava falando de que tem 50 inventário anos. de 50 anos. 50 ou mais. Ou mais. Claro, né? A gente está falando isso desse tempo recorde, vamos dizer assim, quando se tem todo o imóvel já legalizado antes do falecimento, antes do óbito, né? Da pessoa que a gente está fazendo o inventário. Mas quando não tem também, é complicado. É complicado. Não, e no judicial, às vezes, a gente entra com um proprietário, morre e a gente tem que fazer inventário, assumir o outro, passar a posse para o outro, passar para o outro. Eu queria também que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão do uso capião. Por quê? Eu acho que é muito importante. Eu vejo que muita gente não tem consciência da importância de manutenir a sua propriedade. Tem muita gente que adquire, por exemplo, um terreno. Eu passei por isso até na minha família. Adquire um terreno e aí deixa lá. Vez ou outra, vai lá, vê como é que tá, capinar o quintal. Aquele veraneio, né? Vai... E aí, de repente, chega lá um dia, tem uma casa, um quartinho construído, uma pessoa lá morando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre primeiro a importância da gente manutenir o imóvel. O imóvel não, né? A nossa propriedade, o terreno que a gente compra, que a gente adquire, mesmo que a gente não vá utilizar por agora. Comprei um terreno e não vou fazer nada nele agora. Eu preciso ir nele mesmo? De quanto em quanto tempo? Qual a importância disso? E se eu não for e eu chegar lá um dia e tiver alguém morando lá, eu consigo recuperar? Sim, aí a gente tem as nossas ações, né? De reintegração de posse. E aí é outra situação. Cada caso a gente vai ter que analisar de acordo, né? Porque a gente tem a questão de 1 ano. Quanto tempo essa pessoa que invadiu indevidamente, né? Invadiu o imóvel, está lá. Se a partir de mais de 1 ano ou menos de 1 ano. E aí a gente tem as ações próprias para reaver esse imóvel, né? Essa posse. Mas... importante aí também se dá, né, a questão do registro. Porque até para você ter uma questão nessa situação, né, de invadirem seu imóvel e você provar que é seu o imóvel, que de fato é seu, e você tá querendo tirar aquela pessoa de lá que invadiu, é complicado se você não tem a documentação, se você não tá legalizado. Porque não é seu enquanto você, né, até aquilo ali se... estar legalizado. Legalizado. Né? Outra dúvida que eu recebo bastante é assim... eu tenho uma propriedade que eu adquiri, mas não legalizei. Não passei para o meu nome. Mas eu pago o IPTU, que eu acordei com a pessoa que eu ia pagar o IPTU a partir do momento que a gente fizesse essa venda, né? Sim. De boca, que a gente chama. Contratinho de gaveta. Contratinho de gaveta. E aí, eu tô pagando o IPTU, porque esse foi o acordo que eu fiz com ela, mas eu ainda não legalizei. E aí, cheguei lá um dia...
tinha alguém na minha propriedade. O fato de eu estar pagando o IPTU torna o imóvel meu? Ou se eu não legalizar, ele não é meu? Não é seu. Né? Até porque a gente fala em questão de até de locação. Vamos fazer um link aí. Quando você loca um imóvel, ele não é seu. Mas você paga o IPTU em alguns casos. Então, mesmo que você pague o IPTU, não é seu. Isso não te dá, de fato. Pode ter outros tipos de contrato, arrendamento, comodato, dependendo de cada situação. Então, assim, não que você pague IPTU queira dizer exatamente que você é o dono daquele imóvel. Então, não é a situação. Né? E, mais uma vez, você falou a situação de contrato de gaveta. Que risco que você corre? Porque se essa pessoa que te vendeu, né, tem um problema trabalhista, como a que a gente citou, e vem uma penhora no imóvel que já é seu, que você já pagou, porém você não legalizou. Né? De fato é seu, mas legalmente não é. Então você acaba perdendo também por um erro, talvez, de uma outra pessoa. De outra pessoa. E aí, se essa pessoa também vier a falecer e tiver herdeiros legítimos... Que queiram, que não saibam da negociação, às vezes até uma briga entre família, né? Um desentendimento entre pai e filhos, por exemplo, e ele não sabe que aquele imóvel foi vendido. E daqui a pouco ele vem querendo aquilo. É bem complicado, assim, eu acho que... E é um problemão, né? Além de problema, é um risco que você ganha pro resto da vida. É verdade. Então, é muito importante que a gente tenha um advogado, né? Sim. Um advogado pra chamar de seu. Tem que ser um advogado de família, aquele que você carrega. Que você carrega pra todas as gerações. Telefonezinho ali, ó, de emergência. Eu queria que você contasse pra gente... 12 anos, né, que você tá atuando. Teve algum caso que chamou muito a sua atenção? Que você falou, caraca, esse caso aqui eu vou lembrar pro resto da minha vida. Eu vou contar pro meu filho, pros meus netos. Dentro do direito imobiliário? Dentro do direito. Não precisa ser imobiliário. Eu tive um caso engraçado de divórcio. Aí a gente vai falar de comédia, né? Por a gente estar tomando um café. Um cafezinho. Lembrei dessa situação. Um casal que se divorciou muito bem. Os dois foram tranquilos, né, no divórcio, que é uma coisa rara. Eles não brigaram pelo imóvel, eles não brigaram pelo carro, eles não brigaram por bem nenhum. A única briga deles foi a cafeteira. Isso foi divertido. Eles não... Adorei, veio atrapalhar. Eles brigavam pela cafeteira. Isso foi a coisa mais engraçada que eu já tive, assim. E ficou com quem a cafeteira? Eles venderam. Um deu a outro igual, né? A cafeteira é igual pro outro. Eles Teve que comprar outra cafeteira? Teve que comprar outra cafeteira. Não quiseram abrir mão da cafeteira. Mentira, mas aí foi judicial ou foi extrajudicial? Foi extrajudicial. E isso ficou no divórcio registrado? Divórcio. Gente, adorei. Essa seria eu, se eu me divorciar. Ou a cafeteira ou nada, não assino. A cafeteira era importada, tinha uma história com a cafeteira. Eu sei que eles tinham um afeto. E teve que comprar outra igual. Isso foi bem interessante, achei bem cômico. Muito carregou, né? Dá pra contar pra todas as gerações. Era fazer aquele acordo de divórcio que você morria de rir, né? Porque não tinha como não rir de uma situação dessa. Você atua no imobiliário e família, né? Que você falou. E mais qual? Na área civil, na área civil geral, né? Então, agora vamos pro direito de família, porque eu acho o direito de família maravilhoso, né? Eu acho que a gente que faz direito, eu costumo falar que a gente que faz direito gosta do direito de família só pela fofoca, né? Pela confusão, pela gritaria. Às vezes a vontade da gente, né? Se meter, né? Confesso, a gente lá como... Esquece o profissional. Às vezes a gente quer intervir. Não podemos. No direito de família, eu queria conversar um pouquinho com você também sobre a importância de a gente ter uma pessoa que cuide, né, da nossa... Da parte jurídica, né, da nossa vida. E mais uma vez, trazendo para a conversa a questão do judicial e do extrajudicial. Na área de família, né, diferente de outras vertentes da parte civil, família também é um lugar que a gente consegue fazer o extrajudicial. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as maiores dificuldades que você enfrenta no direito de família para fazer um extrajudicial. Eu acredito que seja a questão
mesmo que a gente está falando sentimental, né? Quando a gente lida com direito de família, a gente tem que ter muito psicológico. A gente brincou aqui, que dá vontade, às vezes, de intervir, mas a gente entende que ninguém sai de um divórcio, né? De uma separação bem. Sai sempre em luto. Existe o luto pós-separação. Então, a gente entra no lado muito psicológico. E aí, quando a gente entra, ou é briga, ou desavença, ou uma tristeza muito grande. Às vezes, a pessoa até concorda com o divórcio, mas a tristeza que ela carrega, né? Pelos anos ou não... E passa pra gente, né? Passa Eu, pra gente. uma vez, fiz uma separação... Era consensual... E aí, a gente foi ao cartório só pra assinar mesmo, né? E a outra parte foi, assim, muito bem, não teve nenhuma contestação, não teve nem... Eles nem se falaram. Mas eu tava pela parte que pediu, né? E aí, eu via no olho da outra pessoa o quanto ele não queria... Aquilo ali. Tá fazendo aquilo ali. E aí, eu acho que isso é... Mexe com a gente. Esse é o momento que a gente precisa ter muito psicológico. Porque às vezes dá vontade de falar assim, caraca, você não tá vendo que... Mas eu tenho uma colega que ela conversa sempre. Quando a pessoa diz que é divórcio ou separação, algo assim, ela senta e conversa sobre todas as possibilidades de reconciliação. Porque, dependendo da situação, é óbvio, né? Um caso de agressão, um caso de... Enfim. O que extrapola o normal, Exatamente. Né? Não tem nem o que se discutir, o aceitável. Isso não tem... Mas como que é pra você lidar com isso? De, às vezes, estar ali... Às vezes, o seu cliente tá posturado certo do que quer. E a outra parte não tá certa do que quer. A gente percebe no olhar que a pessoa tá triste, que a pessoa não queria estar ali. E como que você lida com isso? Então, aí vem toda a questão psicológica, né? Eu, enquanto pessoa, não como profissional, eu vejo da seguinte forma: um relacionamento é feito por dois. Então, se um não quer, não tem como você insistir, né? Por mais que outra pessoa sofra, infelizmente, a gente tem que... Ninguém é responsável também pela felicidade do outro. Não pode responsabilizar a pessoa, né? Não pode. Se um tá infeliz, vai fazer o outro infeliz. Né? Da mesma forma que você estando feliz, você vai estar fazendo o outro feliz também. Mas nessa situação, quando um não quer, não tem como, né? Eu nem tento, nem posso, sinceramente. Nem converso. Não, quando existe, assim, a mínima, a gente percebe. Quando existe ainda uma mínima possibilidade, a gente até tenta, né? Não, família, né? A gente zela por isso. Porém, quando você não vê, não tem como. Ainda mais quando entra a questão... Filhos também, né? Aqueles casais que... vou manter a minha relação por conta dos filhos. Às vezes até prejudica a criança, né? Exato. Quantos filhos de pais unidos, né? Casados... Que estão mais separados do que os que já estão separados. Exato. A gente vê que, assim, tem casais que estão separados, são mais unidos, mais presentes na vida do filho do que quando estão casados, de fato, juntos. Então, assim, são coisas que a gente tem que analisar. Eu, particularmente, tento manter mais... Não interferir, né? Isenta nesse sentido. Imparcial. É muito complicado mesmo. E aí, essa parte do extrajudicial no direito de família, você acha que é vantajoso, assim como o imobiliário? Ou você acha que tem casos que... Eu já vou adiantar minha opinião, tá? Eu acho que tem casos que não tem jeito. Eu acho que é muito, muito raro você conseguir, de fato, um divórcio consensual em todos os sentidos. Principalmente quando tem criança, né? Exato. É um que quer a guarda, às vezes só quer a guarda para realmente afetar o outro, para usar a criança. E a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que fazem isso, né? Que atuam dessa maneira e é ruim demais. E aí a gente tem que ver realmente a parte judicial, particularmente, eu prefiro atuar no judicial do que no extra. Quando a gente... diferente do imobiliário, né? Sim, o imobiliário a gente prefere atuar... No extra. Agora, quando não... Até mesmo, vamos lá agora pro lado humano. Como demora mais, é até bom para que eles repensem o divórcio. Exatamente. Às vezes o tempo Às vezes a cabeça tá quente, né? E toma a decisão de cabeça quente. Entendi. Eu já vi casos de, no meio do processo do divórcio, não, vamos reconciliar. Isso tem muito, né? Porque demora. Doutora, cancela porque a gente voltou.
A gente voltou. E aí, aquele tempo valeu, né? Valeu a pena aquilo. Não valeu, às vezes, pra gente, Pra né? gente, Falando como mas- advogada, né? Como profissional, às vezes a gente se dedica ali um tempo e tal. E aí, de repente, não quero mais. E às vezes a gente... Aí também o quanto é difícil a gente enquanto pessoa, né? Porque às vezes você tá vendo que minha filha não volta. Exato. Eu já vi Mas a casos. gente não pode falar nada, tem que só consentir. E quando tem agressão? Já passei por isso. A gente entrou com processo de divórcio pós uma agressão, ameaça, medida protetiva. Mesmo assim, ela quis voltar. E assim, E é a uma gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E aí eu acho que é pior ainda. Aí entra a gente lá do mãe, mulher, porque tinha uma criança envolvida nessa história, que via os pais, né, nessa situação de agressividade. Então, assim, se envolve muita coisa. É a pior parte para mim, no meu ponto de vista. Mas é complicado. É uma área que a gente atua, mas... E quando... não sei se você atua, né? Assim, quando envolve a questão da Lei Maria da Penha e tal. Mas quando a gente tem uma questão de agressão e de ter que adotar medida protetiva e tal. Quando o cliente desiste, né? A cliente, no caso, desiste do divórcio e resolve voltar atrás. Como é que fica essa questão da medida protetiva, da denúncia da agressão? Essa parte a gente também consegue... Eu não atuo muito nessa área, não. Confesso que eu não gosto. Eu também não tenho psicológico, não. Não tem psicológico. Não atuo muito nessa área. Eu não prefiro não me envolver. Não se envolver. E aí não mistura, né? Quando tem a denúncia, envolve a Maria da Penha... É mais para esclarecer mesmo para as pessoas, porque eu acho que isso confunde a... É uma área civil e é na outra área penal. Então, assim, são áreas diferentes. São processos diferentes. Processos diferentes. E aí, agora, para esclarecer uma questão social, que tem muito, né? Muita gente que procura a gente e fala assim, eu quero divorciar, não aguento mais, mas ele não quer me dar o divórcio. Gente, isso já não existe faz tempo, mas ainda existe. Ainda existe. E é assim, pra gente, né? É mito ou os verdade, advogados né? que estiverem assistindo a gente sabem que existe um negócio chamado direito potestativo. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O divórcio é um direito potestativo. E o que é isso? O que significa o divórcio ser um direito potestativo e o que isso tem a ver com doutora? Ele não quer me dar o divórcio. Ele não quer, o juiz assina por ele. É um direito seu separar, é um direito que você decide da sua vida. Você decidiu casar, você decidiu separar. Isso são escolhas que a gente faz na vida. E essas escolhas devem ser respeitadas. Independente se ele já foi seu esposo ou se ela já foi sua esposa. Esse direito é seu, somente seu, sua escolha. E aí, ele não quer assinar, o juiz assina, né? Ele declara aquilo ali e tá tudo certo, a vida que segue. Ninguém é obrigado a estar com ninguém, em hipótese alguma. O divórcio, ele é um direito pessoal e intransferível. Eu escolho me divorciar, eu escolho me separar. E independente se a outra parte quer assinar... Não tem essa. Ele vai se fazer valer a sua escolha. A sua escolha. decisão de divorciar. Ótimo. É porque eu acho que, assim, existem algumas coisas que foi que a gente falou, né? Mito ou verdade? É mito ou verdade? Abandonei-o lá, não tem mais direito a nada. Exatamente. Porque a ronda, eu acho que ronda, né, a cabeça das pessoas. E eu acho que principalmente as pessoas mais velhas, né? Carregam muito isso de... Sim. Tanto lá no imobiliário que a gente falou sobre o imóvel que vem de geração em geração. Quando eu te falei sobre esse assunto, o cliente que me perguntou tem a nossa idade. E ela queria adquirir um imóvel que veio do avô pro filho, pra neta. E aí a neta queria vender sem ter feito um inventário do avô. E o imóvel tava lá no nome do avô. E então, tá tudo certo porque o avô tava morando lá. Não é bem por aí também, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que ficam... É o popular mesmo, né? O social. Fica na cabeça das pessoas.
E isso vai passando de geração em geração. E quando a gente fala de imobiliário, né? Ele tem várias nuances, né? Vários detalhes. Por exemplo, no direito rural, eu atuo muito numa área rural. Ai, que legal. Então, assim, na área rural, a gente ainda tem a situação de ser uma APA, área de preservação ambiental, ou não é. Às vezes a pessoa tá morando lá completamente fora de tudo que possa ser legal. Só pegou e foi morar. Foi morar, criou aquela casinha no meio do mato. Construiu sem nem... Nenhuma autorização. E aí a gente tem a questão também de preservação ambiental, preservação dos rios e aquelas coisas todas que, né, que são vários detalhes que muitas vezes não é respeitado. E que aquela casa ali, se algum dia hoje com drone, que a gente sabe que hoje as prefeituras atuam muito com drone para questão mesmo de geolocalização de tudo, né? A questão de PTU, tudo mais, é feito através de drone hoje em dia. Pode achar aquela casinha lá no meio do mato e lá mandar destruir. Que você comprou. Que seu avô tá lá a vida inteira. E aquela casinha já não pode mais estar lá. Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente... Tem que analisar, porque eu acho também que as pessoas têm umas convicções, por exemplo. Mas, doutor, eu comprei, eu paguei. Pago, mas não é seu se for uma proteção ambiental, área de proteção ambiental. E aí a gente entra de novo na questão da importância de ter um advogado, né, que te oriente antes, né? Esse cliente que eu falei que eu recebi que pagou, ele pagou pelo imóvel, chegou lá com um contrato e no contrato dizia assim, era o pai que estava vendendo. E no contrato dizia que ele estava participando da venda, mas era um terreno com 2 casas. O filho que morava no terreno, na outra casa que não estava sendo vendida, não estava participando da negociação. Como, gente? Isso estava no contrato e ele assinou. E comprou e pagou. Aí quando ele chegou lá, eu e a minha colega que atua junto comigo, a gente falou para ele, falou assim, olha, não tem validade. Conta com a sorte. É contar com a sorte mesmo. Porque né? vai chegar lá na frente, se esse filho resolver que ele quer o terreno inteiro, é o terreno inteiro, porque não tá desmembrado. Entendeu? Então... Eu peguei uma situação bem parecida com essa, né? Até foi a questão de um divórcio, né? Também envolvendo uma área rural. Tinha um sítio com 6 alqueires. E no divisório, né? Da partilha lá dos bens, eles botaram 1/6 dos 6 alqueires, mas não definiram qual. 1/6. Sendo que 1/6 de 6 alqueires tinha uma área que tinha mais um valor agregado e o outro não, porque tinha uma cachoeira passando. Então, assim, a cachoeira passando dentro dessa área, próxima à cachoeira, ela tem um valor. E mais distante, ela tem... Em cima de um morro, não tem valor. Não pode ser construído nada. E aí estamos numa discussão... Ainda estamos. Nessa discussão em relação a isso. Porque um diz que a área que foi reservada, né, na partilha para ela foi aquela da cachoeira. E o outro diz que não foi da cachoeira. Então, assim, é uma situação bem complicada. E aí é uma palavra contra outra. É aquele velha questão do contrato de boca, né? Da minha palavra contra a sua. E aí vem a discussão. E aí, quem tem razão? Quem? Até provar e se provar. E se provar. Porque às vezes a gente não consegue provar. Agora a gente entrou num tema muito interessante, que é o fato das pessoas acharem que a gente faz um milagre, não é verdade? Não, a gente não faz milagre, gente. É muito importante a gente deixar isso muito claro, que a gente não faz milagre. Não trabalhamos com milagre. Não. Isso aí a gente deixa para outro departamento. Outro departamento, porque é impressionante como que as pessoas acham que a gente pode realizar milagres, né? Sim, são milagres surreais, assim. Não, é meu. E acha que tem direito. E eu tenho uma colega compartilhou um caso dela comigo esses dias, que era mais ou menos assim. A pessoa fez um contrato de boca, né? E acertou uma dívida que ela tinha de boca. E aí ela foi executada. Da dívida integral. E aí ela queria pagar só o que ela acordou. Aí a gente falou pra ela, olha, infelizmente, cadê? O que você assinou? Onde é que tá? E aí é aquela questão lá do começo que a gente já vinha falando, a importância de não chamar um advogado quando já há o incêndio. Sim. Né? A gente precisa criar
o hábito, né? Construir, fazer uma nova construção social, apagar, deleta. Que Aquela a gente já cultura tem, a da- cultura do bigode, incêndio, né? Do fio do bigode, que aquilo ali você dava a palavra e aceitava. E Exatamente. as pessoas cumpriam, porque antigamente as pessoas cumpriam realmente a palavra. Hoje em dia já não cumpre mais, a gente sabe E a gente disso. não tem o hábito, assim, de, por exemplo... Vamos acordar isso aqui. Peraí, deixa só eu ver, Se tá tudo certinho. conferir se tá tudo certo. Não, a gente assina no calor da emoção. Sim. A gente fala e acorda no calor da emoção. Muitas vezes a gente ouve assim, não, eu assinei pra me livrar do problema. Arrumou outro pior. Arrumou outro problema maior, né? E aí, a gente acaba procurando, querendo que o advogado faça um milagre. E às vezes a gente não tem como fazer milagre, né? Eu atuo na área previdenciária e às vezes a gente tem casos de pensão por morte que a pessoa chega pra gente com a morte do companheiro, né? O fato, o óbito do companheiro ali, a certidão de óbito e tal, querendo que a gente faça o pedido da pensão por morte e como? Com que prova? Às vezes até tem cliente que vem com provas bem robustas, sabe? Assim, foto e testemunhas convincentes, que conviviam com o casal e tal. Mas tem gente que chega ali com a certidão de óbito e ele era meu companheiro e às vezes um companheiro que nem muito companheiro, né? que a gente nem sabe se valia. Porque hoje em dia, assim, né? Não tô nem questionando extra matrimonial, nada. Não é essa a questão. Hoje em dia a gente tem tantas formas de família, de união, Exatamente. né? De se formar a união. Eu conheço alguns casais que são casados e moram em casas diferentes, né? Então, assim, não se moram mais no mesmo lar, não se tem mais aquela mesma construção tradicional de família, não se tem mais aquela tradição de casamento como a gente tinha antigamente. Então, até pra gente provar isso, não, eles só eram namorados, não era união estável. Exatamente. E aí a importância da gente consultar, assim, porque aí a gente orienta a fazer uma união estável, a casar, né? Legalizar o casamento. E as pessoas não têm esse hábito, né? E aí procura a gente quando o bicho já pegou, o incêndio já tá lá lastrando e a gente que se vire para apagar. Então é muito importante a gente ressaltar que a gente não trabalha com o setor de milagres. É outro departamento. E ainda tem a situação, né? Que às vezes advogado a gente faz o nosso trabalho todo bonitinho. O cliente conseguiu convencer a gente de uma união estável, conseguiu convencer a gente de tudo. Mas a gente consegue convencer o juiz? O convencimento do judiciário. Ou então, chegar lá, a gente fala... Eu já atuei num caso de família assim, que a genitora falou pra mim um monte de coisa e me convenceu. E aí, quando eu cheguei lá, assim, por sorte ou graça divina, o advogado do genitor veio conversar comigo antes da audiência. Porque eu cheguei lá e a história era diferente do que ela tinha contado. Então, assim, a gente acaba que fica, às vezes, numa sinuca de bico, né? Eu tava falando com você que aí a gente entra também na área do consumidor, que você falou que atua também, né? Aí é a mais fácil, fala. Nem sempre. É a mais legal de atuar. Qual advogado que não atua nessa área? Eu acho que todos nós atuamos nessa área. Eu falo que é um mal necessário. É um mal necessário. Mas pra mim, eu vou te falar que é a área mais difícil, tá? Não por questão de matéria, porque eu acho que a matéria consumerista... não que seja fácil, eu não acho nenhum ramo do direito fácil, tá? Mas eu acho que, assim, a matéria consumerista, ela é mais fácil da gente lidar. Porque tá no nosso dia a dia. Porque tá no dia a dia. Tá no nosso cotidiano, então é muito palpável pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, não tem... por exemplo, E ainda assim nem tanto, né? Se você olhar no direito consumidor, por exemplo, na área de várias. Tem várias. Então, assim, o que eu ia falar era justamente isso, assim. Eu atuo especificamente no direito bancário. Então, a gente tem normativas e resoluções específicas que, se não for um advogado especializado, não vai fazer um bom trabalho. E também a gente sofre muito com generalista, né? Não sei se você já sofreu com isso. Mas o que a gente estava conversando ali fora sobre
a questão dos tribunais, eu acho que envolve muito isso também. Muito advogado generalista. Clínico geral, querem fazer de tudo. E nem de tudo dá. E ninguém sabe de tudo, né? Ninguém entende. Não dá conta de tudo. A quantidade de informação que a gente tem na faculdade, né? Na pós-graduação, essas coisas. Não tem como a gente ser especialista em tudo. Não existe essa possibilidade. E a gente tira pelo médico, né? O médico, ele... Eu não conheço um médico que seja pediatra, neurologista, cardiologista, né? Normalmente, ele é especializado em uma área. E nós, advogados, também deveria ser assim, né? Deveríamos nos especializar em questões específicas. E assim... Mas aí a questão... Vamos lá agora pro lado cruel da nossa profissão. Se a gente, às vezes, se especializa só em um ramo, não paga as contas. Não paga as contas. Não, mas assim, eu acho que no direito, diferente da medicina, eu acho, a gente consegue ainda se especializar em mais de um. De repente, 2, 3. Sim, porque... Mas assim, ninguém, por exemplo... Trabalhista e criminal são procedimentos diferentes. Distintos demais. Então, assim, a gente que atua por exemplo, eu que atuo com civil, eu não me atrevo a atuar com trabalhista. Porque são procedimentos diferentes. Sim. Então, eu prefiro, às vezes... e aí, agora falando mais para os advogados mesmo, eu às vezes prefiro... né? Fazer uma parceria, porque assim, são legislações específicas. Então, eu que atuo com contratos e direito bancário, eu prefiro, às vezes, me aperfeiçoar no que eu faço e angariar mais clientes dessa área e fazer parcerias. Por exemplo, às vezes eu atendo empresa e aí eu faço uma parceria com o advogado trabalhista, o advogado tributarista. Porque são legislações muito... Por exemplo, o imobiliário. Eu costumo falar isso, que eu faço assim... São legislações muito específicas. Eu não faço previdenciário. E às vezes, Priscila, às vezes a gente tem, né, um cliente que ele tem várias demandas. Demandas, né? E aí eu falo assim, Priscila, você faz previdenciário? Não, eu falo assim, eu particularmente não faço, mas eu indico, faço parceria. De família, a Lei Maria da Penha. Crimes que são assim, né, juntos, acaba sendo associados. Um divórcio com a Lei Maria da Penha são associados ao mesmo fato, né? De certa forma. Mas não é o mesmo ramo do direito que atua. Exatamente. Porque às vezes se entrelaça, né? Eu acabei me especializando em previdenciário em algumas demandas por conta disso. Porque às vezes a gente entrelaça, né? Um consumidor com um aposentado, uma fraude com uma aposentadoria, Sim. Um benefício previdenciário. Então, a gente acaba entrelaçando algumas questões, algumas matérias. Mas nós não somos especialistas. Não tem como você ser especialista em tudo. Você pode até orientar. Exatamente. A gente até, de certa forma, orienta porque a gente teve a noção básica na faculdade. Exatamente. Bem básica. Bem básica. Eu falo que eu aprendi mais no cursinho pra OAB do que na faculdade. Curso de estudando pra concurso, às vezes a gente aprende mais do que na faculdade. Né? Então, assim, são coisas que assim, a gente até orienta. Mas orientação não quer dizer que a gente vai atuar. Que a gente vai atuar, exatamente. Né? E aí, essa parte de consumidor, eu costumo falar que é a mais difícil, porque eu acho que é mais difícil da gente... Por exemplo, essas áreas que tem extrajudicial, família, imobiliário, a gente tem algumas facilidades, né? E família também, a gente tem muito a questão de que o judiciário, ele já é pacífico, né? Algumas coisas, por exemplo, alimentos. A gente já tem uma orientação ali, a gente já sabe. A pessoa que procura a gente também já sabe que há ali um caminho já praticamente pronto. Sim. E já tem a sentença pronta praticamente. Tem a sentença pronta. E assim, família eu acho mais tranquilo porque a gente resolve na conciliação a maioria dos casos, né? A não ser que tenha uma briga muito grande, mas assim, a gente consegue alimentos, guarda, a gente consegue resolver ali, né? Eu já fiz audiência que resolveu eu e o advogado e a parte, porque o conciliador mesmo nem só virou pra gente pra poder... Dar boa tarde, bom dia. Entendeu? E colocar ali e escrever. Tchau. Porque não se meteu em nada. Então, eu acho que são situações mais
maleáveis, né? Mais fáceis da gente dominar. E o consumidor, eu não sei você, mas eu vejo muita dificuldade da gente fazer o judiciário entender o que a gente está querendo dizer. O que eu vejo, Priscila, eu vejo muitos julgadores tendenciosos a não ter um olhar... Não sei nem qual palavra usar, mas assim, um olhar da realidade, sabe? Porque nós temos um público... O público consumerista é um público vulnerável. Sim. Vulnerável, e às vezes não é vulnerável nem financeiramente, é vulnerável tecnicamente. Porque a gente tem companhias aéreas, instituições financeiras que têm uma influência tecnológica muito grande sobre a gente. Às vezes a gente que tem conhecimento é engolido por essas instituições, por essas empresas. Sim, somos. E eu percebo uma dificuldade muito grande de trazer para o judiciário esse olhar da vulnerabilidade técnica. A gente tem isso, né? É um princípio. A gente alega nas nossas petições a vulnerabilidade técnica e eu encontro muita dificuldade de que, às vezes, a gente consegue até a inversão do ônus da prova em favor do nosso cliente por conta da vulnerabilidade técnica, mas na hora de proferir uma decisão... O juiz não leva em consideração. Não tem sensibilidade nenhuma. Nenhuma. Eu tive um caso de uma cliente que, contra um plano de saúde... E ela não tinha acesso ao celular assim com tanta facilidade, ao smartphone. Ela era uma senhora de 83 anos na época. E ela não tinha acesso ao smartphone com tanta facilidade. Ela tinha, sim, um WhatsApp para fazer ligação de vídeo com os filhos e tal, mas não era uma questão de conhecimento... Domínio de um smartphone, né? De tecnologia. E o plano de saúde, ele queria que mandar um token... um código token para liberar o exame para ela toda vez que ela fosse consultada ou fizesse algum exame. Como que ela teria esse acesso facilmente? Porque eles não queriam mandar mais o cartão. Então, assim, é surreal essa questão. Não, e são pessoas que não têm... É isso, não têm acesso. Para eles é muito... Até para achar uma mensagem de SMS, talvez ela não consiga Não ia conseguir mexer. Não sabe nem onde é que fica, né? Só sabe onde fica o WhatsApp. Exato. E ligação. Não sabe mais nada além disso. Só serve o telefone para isso. Isso porque ela aprendeu aquilo ali e acabou. É automático, né? É mecânico. Não é uma coisa que ela nem vai ler de repente. Porque de repente não sabe nem ler. Exatamente, analfabetos. E assim, atuando contra a instituição financeira, eu percebo muita malícia das empresas, né? Das instituições, de uma maneira geral. Tanto o plano de saúde que você pontuou que atua, quanto as instituições financeiras, é perceptível a maldade, a malícia, principalmente com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais idosas. As atuações que eu tenho em fraudes bancárias, a sua grande maioria são com pessoas são idosos. Eu tenho uma fraude, o famoso, popularmente conhecido como golpe do motoboy, uma senhora de 89 anos, que eles ligaram com o número da instituição financeira e falaram para ela que o cartão dela estava clonado e que ela precisaria devolver ao funcionário do banco que passaria na casa dela. E aí a gente chega às vezes no tribunal e o juiz entende que é muita inocência acreditar como uma senhora de 89 anos recebe uma ligação com o número da instituição financeira. Então, e as instituições financeiras, a cada momento, a cada dia, elas mudam a forma delas de atuarem. Né? Uma hora ela liga para você e pede senha. Outra hora ela não liga e não pede senha. Né? Isso antigamente se tinha de instituição, você ligava, passava a senha, digitava no celular e isso há muito tempo atrás. Hoje em dia já não se atua mais assim. Mas isso, para uma pessoa idosa que atuava dessa forma... e que não tem acesso à informação. Isso. As informações de golpe. Até porque cada dia o negócio aumenta, muito, né? Nas contestações que eu vejo... A instituição financeira alega na defesa que no site do banco, no internet bank, dentro do aplicativo,
tem informações sobre golpes. Constam ali informações de como a pessoa deve agir, que não deve atender ligação, que não deve passar senha. E a senhora de 89 anos, que não sabe mexer no aplicativo, que não entra no Internet Bank. Não, eu tive um caso pessoal. Eu vou falar agora da minha ação. eu tinha um cartão de débito, era somente débito, transformaram em crédito, fizeram compra pelo chip, né, de aproximação, que eu não autorizo. E você nunca tinha usado na função crédito. Não, eu nem pedi crédito. E aí, de repente, eu nunca usei fora do seu padrão de consumo, o meu cartão estava comigo. O plástico do cartão estava comigo. Eu nunca perdi, nem nunca usei, porque eu não tinha função crédito. Eu não pedi. Clonagem nua e crua ali. Exato. E na contestação, o banco diz que eu demorei muito para saber que eu tinha usado o cartão, que tinha sido clonado meu cartão. Eu falei assim, como que eu vou saber antes de ter sido negativado meu nome? Porque eu só soube depois que negativaram o meu nome. Eu falei assim, gente, eu não tenho esse cartão de crédito. Como assim negativou meu nome? É porque se você não solicitou, a fatura não chegou no seu endereço. Não tive fatura, não tive nenhuma notificação de compra, não tive nada. Entendeu? E aí é isso que eu digo. Às vezes a dificuldade que os magistrados vêm tendo, e tomara que esse podcast chegue em muitos lugares, muita dificuldade de entenderem que há uma vulnerabilidade técnica. Mas não é Muito só se fala sobre vulnerabilidade técnica e não tem sido aplicado. Porque se a fatura não chegou na sua residência, se não foi você que habilitou o crédito, a fatura não chegou para você. Como que você ia saber que estavam utilizando o seu cartão? Essa senhora era uma conta que eu nem usava mais, inclusive. Era aquela que você tinha, abre um banco desses digital, que você abre e você deixa, sabe? E quando você contesta na instituição financeira, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Essa senhora, ela não fazia, por motivos óbvios e de vulnerabilidade técnica, ela não fazia compras online. E aí, quando ocorreu a fraude, diversas compras online em outro estado. Eu tenho uma agora que eu tô fazendo. Que ela agora nunca tinha feito. Uber, né? Como? Trajeto de estado que ela nunca teve. E tem lá a compra, né, de Uber, de 99. E aí a gente tem que dar nó em pingo d'água pra desenhar que, né? Eu tive uma ação também que a cliente estava aqui e usaram o cartão dela no Beto Carreiro. Aí eu tive que colocar ponto da academia, data e hora, né? Aquele papelzinho. A sorte é que a academia dela é catraca. Tem catraca. Se não fosse... Aí registrou a entrada e a saída dela. Uber dela aqui no Rio de Janeiro. Agora, se é um dia que ela fica em casa. Quero ficar só em casa. Não quero fazer mais nada da minha vida. Aí a gente não tem como desenhar e o juiz falar, não. Entende? Então, assim, eu... Complicado. Por isso que, assim, eu acho que o direito do consumidor, em suas diversas modalidades, né? Porque hoje a gente tem o direito do passageiro, o direito bancário, o direito médico, que eu acredito que seja... são vertentes que devem ser estudadas com muito cuidado e especificidade mesmo, pelo advogado que deseja atuar, né? A minha monografia foi sobre direito médico. Eu gosto bastante, mas depois da faculdade eu não me especializei mais, assim, não peguei as atualizações, né? Do direito médico. E agora a gente tem o direito do autista, tem um monte de coisa nova, graças a Deus. E aí, outro podcast a gente vai marcar para ela falar sobre o direito do autista. Viu? Vai voltar. E aí, assim, eu acho que tudo precisa ser estudado com muito cuidado. E eu vou deixar esse recado. E queria que você deixasse também uma mensagem. Mas eu acho que o mais importante, além da gente procurar sempre ter um advogado que nos oriente em todas as situações, a gente procurar um especialista e não um generalista, porque a gente tem hoje muitas matérias, muitos advogados no mercado. Muitos. Que às vezes não... É a profissão que nós mais temos. Eu peguei uma cliente há pouco tempo, né, que veio de um outro advogado, que era para fazer uma revisão de juros. E aí, a advogada que ela tinha feito antes pagou pelo serviço para a pessoa dar entrada no processo. E ela fez
ela fez alguma coisa. Porque quando ela me deu o processo, eu falei... Ela me deu o processo julgado improcedente, óbvio. Ali naquela situação, se eu fosse o juiz, também teria dado improcedência. Mas ela me trouxe um processo improcedente e pediu para eu recorrer. E eu disse para ela, eu consigo ajudar a senhora de outra forma, fazer uma outra coisa. Agora, aqui dentro eu não consigo fazer mais nada, porque eu vou recorrer, eu vou perder tempo, a senhora vai gastar dinheiro. Por quê? Porque procurou um advogado para atuar numa situação que não era a especialização dele. E aí eu acho ruim... É pro cliente e pro advogado também, é o seu nome, né? Sim. Eu não coloco a minha OAB em qualquer lugar. Então, assim, você vai dar o seu nome para fazer um trabalho mal feito, né? E, assim, a gente sabe que o melhor marketing É o boca a boca, né? Então, ainda mais na nossa área, que a gente não deve, não pode fazer um monte de coisa. Então, o melhor marketing é a imagem que você passa pro cliente. Sim. Então, muito mais do que procurar alguém para te ajudar antes do incêndio, né? O trabalho preventivo é procurar alguém que realmente entenda do que tá fazendo. E aí, eu queria que você deixasse aí um recado pra gente. Eu vou fazer uma mensagem. Um parênteses, né? E às vezes a gente sendo especialista, a gente atuando da forma como deveria. Eu vou te dizer até uma experiência. Eu tive 3 ações idênticas. O mesmo caso, idêntica. Isso a gente é bom também, né? Que a gente fale sobre isso. Muito bom o seu ponto. Idênticas. Eu só troquei praticamente o nome, a qualificação do autor, porque o réu era o mesmo, a situação era a mesma. E aí eu tomei uma improcedente. Juízes diferentes. Uma improcedente. Riscos diferentes. E outras 2 eu ganhei, assim... Foram totalmente diferentes. E aí foi até questão de insalubridade. Em uma eu ganhei 40%, outra eu ganhei 20% e outra eu ganhei nada. Nada. Isso é muito importante. Não existe causa-ganha, né? Não existe. Não existe. Não adianta procurar o advogado. E a gente escuta muito, né? Sim. Como é que você explica? As 3 amigas, tá? Atuando no mesmo. Doutora, mas eu vou ganhar? Aí eu não sou nem milagre, nem prevenção, né? Nem vidente a gente é. Exatamente. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como saber. Exato. E assim, depende da cabeça do juiz. Então, assim, por mais que a gente faça o nosso bom trabalho. Porque se não fosse bom, não teria ganho, né? Exatamente, as outras 2. As outras 2. Então, assim, a gente tem que saber também entender que nem tudo depende só do advogado. 10% é o advogado, que aí a gente tem cartório, juiz, serventuário. E tem toda uma situação aí por trás, né? Mas, assim, é muito importante que a gente trabalhe direito, né? Como advogado, mas também é muito importante realmente que o cliente entenda também o papel dele. Uhum. Porque eu acho que às vezes o cliente, quando a gente tá falando de milagre na brincadeira, mas o cliente ele vem com um caso pra gente que não tem uma prova de nada. Nada, nenhum protocolo. Como consumidor, né? Vamos falar de forma cotidiana. Vai fazer uma reclamação numa agência qualquer. Anota um protocolo, pega algum comprovante por e-mail lá, faz uma prova ali. Porque assim, a gente não faz milagre. Não faz milagre e a gente precisa da ajuda do cliente. A gente precisa dessa contrapartida do cliente, né? Que não é só o advogado que tem que atuar direito. O cliente também precisa ajudar. Precisa atuar, né? Exatamente. Ele também precisa atuar de fato ali como consumidor. E o consumidor também se protege. A gente, quanto pessoa, se protege. No direito imobiliário, a gente acabou de falar sobre isso. E hoje em dia com o celular, né? Tira foto de tudo, faz print, faz... Sim, assim, faz prova, produz prova. Produz prova, de fato, porque assim, a gente precisa disso para uma atuação cada vez mais exigente, que o judiciário está cada vez mais exigente. A gente, né, sabe disso, que qualquer desculpa, o mínimo de prova, assim, se a gente não tiver muito desenhado, o juiz não vai entender. Uhum. E aí acabou o nosso direito, acabou o nosso processo ali. Então, assim, é uma mensagem que eu deixo, assim, tente atuar em prol da sua defesa também. Seja também o seu próprio advogado. Seu próprio advogado. Eu tenho a cliente que ela fala isso, que ela é a própria advogada dela. Ela já chega com essa defesa dela pra mim. Então, assim, a gente tem que atuar em prol da nossa própria defesa, né? Porque senão não tem como. Tem que ajudar o advogado. Priscila, muito obrigada. Volte sempre. Já temos tema para você voltar, que é o direito do médico. Adoro. E esse foi o primeiro episódio do Com Direito e Café.
Muito obrigada pela sua presença. E se tiver alguma dúvida, pode procurar a mim ou a doutora Priscila. O meu @ é Mariana Alcântara ADV. Doutora Priscila Rodrigues Duarte. Muito obrigada e até a próxima.